Imagina que você consegue encontrar uma forma de aprender uma coisa ou diversas coisas de uma forma muito mais rápida, uma maneira mais flexível, uma maneira fora do padrão, mas que você consiga aprender diversos tipos de coisas de uma forma que você nunca tenha pensado antes, beleza? O que eu já analisei sobre, por exemplo, homem, mulher, que é o que? Existe uma diferença, acho que cognitiva, sobre o homem e a mulher, sobre executar tarefas uma de cada vez e multitarefas. Eu percebi que as mulheres, em sua maioria, conseguem executar multitarefas com mais facilidade do que homens. Claro que não se aplica a todas as mulheres, claro, mas a grande maioria tem mais facilidade. Os motivos por qual isso acontece, eu realmente não sei. Vi algumas coisas, pesquisei algumas coisas, mas não existe consenso total sobre isso, beleza? E como funciona para o homem? Ele é ótimo, por exemplo, em focar em uma coisa de cada vez. E para mim, isso funciona de uma maneira muito, muito fluida, beleza? É uma coisa que eu aprendi, estou executando e está funcionando muito bem, beleza? Isso serve para qualquer coisa que você for aprender, porque eu imagino o seguinte: eu imagino que a minha mente, ela é ilimitada. Eu não tenho limitação sobre o que eu posso aprender, sobre distinção de, enfim, qualquer coisa, sobre limitação sobre qualquer coisa. Eu, nesse exato momento, a minha consciência pensa da seguinte forma: eu posso aprender qualquer coisa em qualquer espaço de tempo. Tudo depende das formas com que eu vou conseguir fazer isso, entendeu? Que eu vou destravar isso, que eu vou descobrir técnicas para poder aprender de uma forma diferente, que a maioria das pessoas pensam que aprender alguma coisa é da mesma forma, entendeu? Então, talvez esse método tradicional que você aprendeu na escola não seja o melhor método para você aprender qualquer coisa. Existem métodos que são menos conhecidos que você pode aplicar para conseguir aprender qualquer coisa, beleza? E uma delas que eu consigo fazer com total facilidade é que quando eu inicio o processo de aprendizagem, que eu quero aprender alguma coisa, eu inicio primeiro na minha mente, beleza? Então vamos lá. Como eu consigo focar uma coisa de cada vez de maneira mais fluida, entendeu? Consigo mais eficiente. Então, no começo do meu dia, meus pensamentos já são direcionados para isso. Então, se eu quero aprender inglês, por exemplo, como eu estou em processo de inglês, eu penso em inglês durante o meu dia, quando eu acordo, quando eu vou fazer alguma coisa que eu preciso fazer de cotidiano. Eu penso, olha essa palavra aqui, como que será que seria em inglês? Como que, por exemplo, eu quando chego na academia, quando eu vou falar com o personal ou o dono da academia, como que eu falaria com ele em inglês, entendeu? São coisas simples, entendeu? Não há nada demais. Mas aí você vai começar a praticar isso, não só no começo, mas durante todo o período, entende? Então, por exemplo, você pode aplicar depois em outras formas do seu dia. Então, como que seria, por exemplo, para eu dizer que eu vou dormir em inglês, entendeu? E, enfim, diversos tipos de coisa. Então, da mesma forma também para você aprender sobre um assunto, sobre quais as melhores formas de você hipertrofiar, ter hipertrofia, ter músculos, entendeu? Qual a melhor forma de eu editar nesse editor aqui, como que os vídeos que podem ficar melhor eu editando nesse programa. E você vai alinhar a forma de você criar um ambiente direcionado para isso. Então, por exemplo, como você consegue se distrair muito fácil, eu me distraio muito fácil, então você vai criar um ambiente que seja o menos distraível possível. E o algoritmo sabe disso e ele vai conseguir mandar, ele vai mandar coisas para você conseguir se distrair quando você está na plataforma. Só que você pode usar as plataformas em prol do seu aprendizado. Então, você vai alinhar os conteúdos que você precisa para aprender aquilo. Então, se eu quero aprender programação,
eu começo a pesquisar no pesquisar da programação para o algoritmo entender que eu estou em busca daquele tipo de conteúdo. E quando vier alguma coisa que é totalmente fora do contexto de programação, eu simplesmente coloco o que eu não quero assistir. Como por exemplo, em plataformas de conteúdo vertical, você pode fazer no TikTok e no Instagram. Entende? Então, se eu almejo, por exemplo, um shape muito bom, eu vou começar a modelar todos os conteúdos que aparecem para mim sobre um shape que eu quero alcançar. Entendeu? Então vai ter lá os caras que treinam, shapes, e as coisas que vão me distrair, eu coloco que não me interessa, que eu não quero que apareça, beleza? Então você vai começar a filtrar esses conteúdos para poder ajudar. Porque tudo, rapaziada, está em volta do seu ambiente que afetam os seus pensamentos, entendeu? Então tudo começa aqui. Tudo começa nos seus pensamentos. E você vai conseguir pensar de forma mais fluida sobre o assunto, fazendo essas pequenas mudanças no seu dia a dia. E eu consigo fazer uma coisa dessa de cada vez. Então, por exemplo, se eu tenho que aprender sobre programação em uma semana, eu alinho toda a minha rotina para isso. Então eu vou pesquisar sobre quem é o cara, uma referência aqui no Brasil sobre programação. Pesquiso aqui no YouTube, ver qual é a referência, entendeu? Vou procurar, por exemplo, alguém que é aqui do meu estado, da minha cidade, que curte programação e faz programação, que é referência. E você vai criando essas conexões durante o seu dia para você aprender qualquer coisa. Não é algo tão difícil de se fazer. Mas se você focar nisso, por exemplo, durante uma semana, 3 dias, 4 dias, e alinhar seus pensamentos, conseguir fazer uma engenhação do seu ambiente, aquilo para você aprender qualquer coisa. Pode ser isso para nova linguagem, pode ser isso em meses. E é exatamente isso que eu faço para aprender qualquer coisa. Eu faço essas técnicas, entendeu? Pode-se dizer que seja um hiperfoco sobre alguma coisa. Então, se eu estou aprendendo sobre correr no mês, eu não vou pesquisar sobre outras coisas naquele mês, beleza? Então eu estou aprendendo sobre corrida e eu vou começar a correr. Então, e a segunda parte que você pode fazer depois disso que eu acabei de falar é fazer a prática, que é aplicar tudo aquilo que você está aprendendo, entendeu? E pesquisar coisas que são aplicáveis para você. Então, se você está aprendendo a programar, você vai ver lá as linguagens que você está aprendendo. Como que eu posso criar um site aplicando esse tipo de linguagem, entendeu? Em Python, por exemplo. E você vai aplicar da forma com que você tem no seu ambiente. O que você tem de programa aqui que você pode ajustar na programação? O que você pode aqui, por exemplo, como é que eu falaria e apresentaria o meu quarto em inglês, por exemplo, para alguém? Entende? Você vai colocando esse assunto, o que você quer aprender no seu dia a dia, as conexões que você tem no seu dia a dia, e você coloca um determinado tempo para você fazer isso. Isso vai tornar as coisas muito mais fáceis para você aprender. E é isso que eu estou fazendo, é isso que eu faço, beleza? Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nesse exato momento eu estou aprendendo sobre inglês, e todos os dias eu coloco isso na minha rotina, porque eu quero aprender inglês fluente, beleza? Ainda não estou muito bem, mas estou em processo de um hiperfoco para aprender, beleza? Então eu tento de todas as formas, com essas dicas que eu passei, para aprender tudo que eu quero, e tem funcionado bastante. Então o vídeo de hoje foi esse. Acho que pode somar muito sobre conhecimento aí para quem estiver assistindo. Eu estou fazendo um desafio de 30 dias, 30 vídeos. Vou deixar um vídeo aqui de recomendação. O algoritmo vai selecionar da melhor forma possível, de acordo com o meu canal, para você, de acordo com o assunto que você clicou nesse vídeo, beleza? Se você gostou, curte, vai ter mais conteúdos dessa forma, beleza? E é isso.